Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje aqui no Columbicast vou conversar com o Leandro Marcos, da Fiscalizare. Vamos falar sobre um tema que, apesar do ano de 2020 nenhuma empresa ter sofrido com isso, por conta da pandemia, é claro, esse é um assunto que sempre agita o começo do ano, que é a exclusão do Simples Nacional e como realizar o seu retorno. Leandro, tudo bem? Muito obrigada por aceitarem participar do nosso podcast. Que bom, tudo ótimo. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que vai agregar bastante para o pessoal que está escutando e bastante para o pessoal empreendedor, né? Eu acho que vai ser bem relevante. Mas primeiramente eu queria que você se apresentasse. Conta um pouco pra gente quem é você e o que você faz atualmente. Perfeito. Então, hoje eu sou CEO da Fiscalizare, né? O que é a Fiscalizare? Uma empresa de recuperação tributária focada no pequeno empresário. A gente ajuda empresas hoje que têm um faturamento de até 10 milhões por ano. Hoje a gente é bem focado no pequeno e no médio empresário, né? No passado, eu estava com empresas muito maiores, né? E hoje a gente é bem focado, a gente entende que esse empresário é o que realmente mais precisa de uma ajuda tributária diante da complexidade fiscal no Brasil, né? Então, hoje a gente está bem focado nessa questão da fiscalidade e eu acho que quanto mais a gente conseguir ajudar os empreendedores, né, a realmente economizar, ou realmente pagar corretamente os impostos, isso que realmente faz o negócio dele performar de uma forma melhor. E bom, para contextualizar e entrarmos no tema do nosso episódio, você poderia fazer para a gente um resumo do que é o Simples Nacional? Claro, claro. Então, o Simples Nacional, para quem não sabe, é um regime que já foi criado há já tem um certo tempo. E por que o Simples Nacional foi criado, né? É, O Simples Nacional é um regime diferenciado para as micro e pequenas empresas, onde o governo ele criou um regime tributário, onde as empresas recolhem os impostos em apenas uma guia. Não quer dizer que ela recolhe o imposto, ela recolhe os impostos em apenas uma guia. Fora isso, a gente tem alguma que é a questão de alíquotas. Alíquotas também é um fato bem preponderante, porque normalmente as empresas do Simples Nacional acabam pagando menos, salvo em alguns casos. Por que salvo em alguns casos? Porque, diante da complexidade fiscal, às vezes não faz sentido você estar no Simples, e dependendo do seu modelo de negócio, não faz sentido nem iniciar no Simples Nacional. Então, esse é um ponto muito importante. E por que o Simples Nacional é um regime assim tão falado, né? Porque, em suma, é um regime, na maioria do Brasil, né? A gente tem que analisar, vamos olhar no nível Brasil, acaba sendo um pouco mais complexo uma empresa brasileira começar no Simples Nacional do que começar em outros regimes. Então, por isso que a grande parte das empresas acaba optando pelo Simples Nacional. E por isso ele é também tão conhecido. São as empresas que podem entrar nesse regime? E por que atualmente essas empresas preferem estar nesse regime? Então, em suma, grande parte das empresas brasileiras, elas podem entrar no Simples Nacional. Salvo algumas exceções, como financeiras, bancos, realmente não podem entrar no Simples, até porque realmente, pela regra de faturamento, elas não conseguiriam entrar. Mas a gente realmente tem algumas atividades, né? São atividades impeditivas, que aí não faz sentido. Não faz sentido, não. Elas também não podem estar no Simples Nacional. Então, esse é um ponto muito relevante, porque dependendo da sua atividade, você não vai poder ser do Simples Nacional, né? Por mais que você queira. Então, esse é um ponto muito importante você se atentar, porque às vezes você vai fazer um planejamento e, por uma força da legislação, você não vai conseguir enquadrar a sua empresa nesse regime. Mas vamos lá, a maioria dos comércios consegue sim entrar, prestadores de serviço consegue sim entrar no regime do Simples Nacional, tá? Salvo algumas exceções, existem sim algumas exceções, mas a priori, basicamente, todos os segmentos conseguem. Você poderia citar duas que não entram? Vou falar de alguma que não entra, uma pouco. A gente pode falar do banco e outra a gente pode falar por causa do faturamento. Dependendo do faturamento, ela já não pode ser simples. Por exemplo, hoje a gente tem o limite de 4.800.000. Então, se ela já fatura acima disso, ela já não poderia estar no Simples Nacional. Esse é um ponto muito importante, porque de repente você está criando algo, você está fazendo uma série de investimentos e no primeiro mês você fatura 5, 6 milhões. Não sei como é que funciona o seu negócio. Então, isso já iria impedir a sua empresa de estar no Simples Nacional. E quais são os motivos que levam a empresa a ser excluída do Simples Nacional? Então, isso é muito importante, porque
muitas empresas do Simples acabam pagando impostos a mais. Isso a gente vê muito na fiscalizária, né? A gente trabalha com muita empresa do Simples e basicamente com presumido. Elas pagam impostos a mais por quê? Primeiro porque, às vezes, ela não inclui no markup, na formação de preço do produto, o aumento das alíquotas do Simples Nacional. O Simples Nacional é algo que você tem que tomar muito cuidado, porque você começa com a alíquota pequena e realmente vai crescendo. Só que realmente você tem que, quando você passa por isso, você tem que entender que a sua lucratividade diminui. Então, o seu poder, por exemplo, financeiro acaba diminuindo porque realmente o teu custo tributário aumenta. E o que a gente vê, por que a maioria das empresas que estão no Simples, elas acabam passando por isso? Elas acabam se enrolando. Consequentemente, elas acabam não pagando os impostos. E isso leva, sim, à exclusão do Simples Nacional. Mas existem outras possibilidades de exclusões? Existem vários. A gente já viu algumas empresas que foram excluídas porque elas prestam serviços de atividades que não poderiam ser no Simples e emitem nota como se fossem... fora os débitos, quer dizer, salvo alguma exceção, porque no ano de 2020 a gente não teve exclusão das empresas por causa do Covid, tá? Foi o primeiro ano que a gente se recorda, nos últimos 10 anos, que a gente não teve uma exclusão por causa do Covid. Então, grande parte das empresas, até com débito, ainda continuam no Simples Nacional por causa disso. E existe alguma exclusão, por exemplo, por conta do quadro societário da empresa? Pode existir exclusões do quadro societário da empresa, e é uma questão que realmente o contador da empresa deve avaliar. Avaliar o valor do faturamento dela, avaliar a percentagem que o sócio faz parte de outra empresa. Isso tudo deve ser muito bem analisado, porque isso realmente pode fazer com que a empresa tenha que ser excluída do Simples Nacional. E um outro ponto relevante, não é só ser excluído do Simples Nacional. Às vezes, a exclusão pode ser, dependendo do que acontecer, você realmente pode tomar uma exclusão e realmente as empresas podem entender que você realmente vai ter que recolher tudo que você pagou de forma indevida, porque você não deveria estar naquele regime. E como é que é feita essa exclusão? Normalmente, como é que funciona uma exclusão do Simples Nacional, né? Hoje a gente tem algumas formas de você receber o comunicado. Então, hoje, se você entrar no CAC da empresa, né, que basicamente é uma caixa de correio, você recebe o comunicado. Algumas empresas recebem cartas também, onde você recebe a carta realmente falando na notificação do débito e do motivo da exclusão. E aí, basicamente, você tem algum tempo hábil para você regularizar isso. E como as empresas conseguem retornar para o Simples Nacional? Como é feita essa regularização? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existem várias coisas que podem pedir o Simples Nacional, tá? Não só débitos, mas como às vezes pendência em cadastro. Por quê? Existe algo onde você, dentro do site da Receita, você faz a opção pelo Simples. Mas não é porque você fez a opção que você vai ser aceito. Quando você faz a opção, ele confere tudo que você tem com a Fazenda Federal, a municipal e a estadual. A gente já teve casos aqui que a gente viu que a empresa foi escolhida do Simples por causa de uma guia de alvará de R$200, entendeu? Porque então não é nem só o tributo, às vezes, sobre o faturamento, sobre o lucro. A gente está falando de tributo, a gente está falando de taxa. Quando realmente isso é informado para o fisco, né, que realmente valida a opção do Simples, que realmente ela tem que se atentar e realmente, quando ela recebe a notificação, ela tem um tempo hábil onde ela tem que realmente resolver. Normalmente, como é que funciona? Eles recebem os envios entre novembro e dezembro e realmente avisando que vai ser escolhida no último dia do ano. Ele tem até lá para resolver. E em janeiro, ele ainda tem os 30 dias para realmente fazer a opção, se ele não conseguir regularizar nesse tempo. Então, tem um tempo bem, bem relevante para realmente isso ser resolvido. Acontece que muitas empresas, às vezes, não conseguem resolver. Por quê? A gente não pode fazer muitos parcelamentos por ano. Então, o que acaba acontecendo é que a empresa, como ela não pode fazer muitos parcelamentos por ano, se ela perder o parcelamento já no meio do ano, acaba que ela não consegue fazer no mesmo ano. Então, logo, ela só consegue regularizar no próximo ano. Logo, ela só poderia regularizar em janeiro. Esse também é um dos pontos que realmente tem que ser bem analisado quando a gente está falando de Simples Nacional e da volta, né, da empresa para o Simples. E existe alguma consequência da empresa ser excluída?
desse regime? Então, existe. Por quê? Porque grande parte das empresas não está preparada para sair do Simples, seja por uma exclusão de débito ou normalmente. Porque quando você sai do Simples e vai, por exemplo, para o presumido, onde você, às vezes, acaba vendo aumento da sua alíquota, a sua operação, você realmente não está preparado. Eu não falo nem só administrativamente, eu falo financeiramente para ser de outro regime tributário. E o que isso acaba acarretando? Acaba acarretando que a sua empresa cada vez mais vai acumulando débitos, porque a sua operação continua, você realmente não consegue pagar os impostos. E à medida que você não consegue nem pagar o parcelamento, fica inviável você estar no Simples Nacional. Ao receber essa comunicação de exclusão, qual é o primeiro passo que a empresa precisa dar para realizar esse retorno? Ah, perfeito. Então, realmente, o primeiro passo que ela realmente tem que fazer é o seguinte: analisar o motivo da exclusão. Por quê? Porque às vezes, quando você recebe a exclusão, isso aqui a gente já viu, a carta, o envio vem com uma data, mas de repente, nesse meio tempo do envio até realmente você ter a carta, você já pagou o débito. Então, realmente, constatar se o débito realmente existe e se ele realmente existe, você vê as melhores alternativas, se você vai pagar, se você vai parcelar, se realmente não existe também outra alternativa. Por quê? E entender também de qual órgão que se refere aquele débito. Por quê? Como eu já te falei, nem sempre a pendência é só de imposto. Às vezes é uma pendência porque você não conseguiu gerar uma. Você não pagou uma taxa de alvará, você não pagou alguma coisa que realmente deveria ter pago. E aí o que foi feito? O fisco, né, o municipal, informou, e isso realmente impede que você opte pelo Simples Nacional. Existe um prazo depois que essa defesa ela é entregue? Você faz a opção, lá já tem um tempo onde você vai ter a resposta. Porque existem alguns tipos de opção nacional. Existe a opção quando você abre a empresa, onde ele já define uma data ali, onde você tem que realmente consultar para ver se ela foi aprovada ou não. Mas também existe essa consulta quando você realmente está incluindo ela lá pelo ECAC. E aí realmente lá já está dizendo, porque a gente faz a opção, como é que funciona? A gente faz a opção e ele aponta os débitos. Só que a gente já fez a opção. Só que ele fala que se não for regularizado até aquela data, a opção não adiantou, porque como a empresa tem débito, ela não vai ser reduzida. Quais são as possibilidades, então, de retorno para o Simples? Então, a gente tem essa chave no final do ano, né? Que na verdade é a única alternativa. Se você realmente não conseguir regularizar naquele momento, realmente você não vai conseguir regularizar mais, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque realmente você recebe a notificação e o tempo hábil para realmente você conseguir regularizar. O problema é quando você não consegue, que aí sim você passa a realmente sofrer com uma tributação maior, realmente você passa a ver várias coisas que não são benéficas para a empresa, né? E quando a gente fala de retorno, existe algum custo? Não, na verdade, o custo realmente pode existir se tiver débito, se tiver que ser feito algum procedimento. Mas, na verdade, não existe. Você não paga para ser do Simples, tá? Isso não existe. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque já que você não paga, não faz sentido você não utilizar, né? Se realmente for benéfico para sua empresa, eu acho que você deveria realmente se atentar, porque a opção ela tem a vigência de um ano, de 12 meses. Então, quanto melhor você resolver isso, quanto mais rápido, a sua empresa só tende a performar melhor, realmente, se for benéfico, até economizar impostos. As empresas conseguem fazer a regularização além do site do Simples Nacional? O que elas fazem? Elas fazem dentro do site lá do Simples Nacional, ou realmente lá pelo ECAC. Ou, então, existem duas possibilidades, ou com certificado digital ou com os dados de acesso Simples Nacional. Com isso, você realmente consegue logar lá e realmente fazer acesso e fazer a opção pelo Simples. Na verdade, não é algo assim tão complexo, é algo assim que realmente é palpável e até um pouco fácil. A opção é até fácil de realmente você optar. O problema é o que às vezes influencia a empresa não conseguir ser simples, né? Porque às vezes a gente não consegue resolver tudo de forma remota, né? Às vezes depende de uma ida numa feitura, de uma ida em um estado. Isso que é um pouco complexo.
E para finalizar, você tem alguma dica para não ocorrer essa exclusão? Eu acho muito interessante é realmente a empresa conhecer muito mais a fundo ela mesma. Como é que ela pode conhecer mais a fundo ela? A primeira coisa é ela mapear o que ela realmente pode ter de débito e realmente do que realmente pode influenciar. Porque, por exemplo, a gente perdeu o Simples por causa de uma taxa de R$ 200, às vezes isso é irreal, de repente, para uma empresa que fatura 2, 3 milhões a ano. Por que realmente não foi visto? Então, eu acho que realmente conhecer o passivo dela é de total importância. E não só conhecer o passivo no final do ano, até porque no final do ano, dependendo do prazo, você fica sem possibilidades, né? Então, acredito eu que quanto mais rápido você conhecer o passivo, você consegue pensar melhor tributariamente e realmente definir o que vai ser feito. Sim. E também acredito que ter um profissional da área, né? Claro, claro. O contador é de suma importância, por quê? Porque realmente ele faz o acompanhamento, ele faz a opção, ele corre atrás se tiver pendência. Então, a figura do contador é muito importante, né? Porque ele realmente ajuda de verdade a empresa, né? E isso faz com que a empresa realmente não tenha, às vezes, que passar por um desconforto de ficar um ano todo fora do Simples Nacional. E dependendo da folha dela, dependendo da operação dela, do faturamento, esse desconforto pode sair bem caro. Bom, Leandro, eu queria agradecer muito a você. Pessoal, hoje falamos sobre a exclusão do Simples Nacional e sobre as possibilidades de retorno. Leandro, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Obrigado, hein? Que agradeço, hein? Até logo, pessoal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso podcast. Até mais.